Iniciamos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, iniciamos em nome de Deus Altíssimo seja, rogamos a bênção e a paz de Deus Altíssimo seja ao seu mensageiro Muhammad, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos oriente sempre, que nos faça se beneficiar daquilo que aprendemos e nos faça também aprender cada vez mais. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Em língua árabe, nessa prece dizemos Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ou seja, ó Deus, nos ensine aquilo que nos beneficia e também nos beneficie com aquilo que tem nos ensinado. É muito importante levar isso em consideração, aprender assuntos da nossa religião, da nossa crença, não pode ser apenas um aprendizado para adicionar informações ou, vamos dizer, para aumentar mais ou para ocupar mais espaço na nossa memória, né? Mas isso deve, inshallah ta'ala, ter a sua influência em nossos corações e também em nossas práticas. Nas nossas aulas de crença, chegamos a falar sobre a unicidade na adoração. E dissemos que esse é o ponto principal e é o principal assunto com o qual os mensageiros de Deus são enviados por ele. Ou seja, a essência da mensagem de Deus Altíssimo seja é ordenar e orientar a humanidade, orientar e ensinar o ser humano a adorar somente a Deus. E citamos alguns pontos relacionados à adoração. Vamos citar inicialmente hoje alguns pontos importantes na palavra do monoteísmo. A palavra do monoteísmo, que é o resultado dessa unicidade na adoração, ou melhor dizendo, a palavra do monoteísmo, a declaração do monoteísmo, ela é a declaração que te identifica como monoteísta. Essa declaração que é dizer La ilaha illallah. Não existe divindade que merece adoração, não existe Deus que é digno de adoração, a não ser Allah, louvado e altíssimo seja, a não ser Deus, com letra maiúscula, o Altíssimo. Essa declaração que nós fazemos tem alguns pontos importantíssimos que a gente pode chamar até mesmo de condições para a validez dessa palavra. Não pode ser uma declaração sem conhecimento, por exemplo. Não pode ser uma declaração sem amor, por exemplo. Então, o primeiro desses assuntos importantes quando a gente faz essa declaração, e isso tem a ver com a nossa unicidade, com o monoteísmo na adoração. O primeiro ponto é a pureza e a sinceridade da intenção ao falar essa palavra. Al-Ikhlas. Então, essa palavra, essa declaração de fé, eu dizer La ilaha illallah, isso deve ser declarado, deve ser dito com sinceridade no coração, que isso realmente esteja saindo do coração e que a pessoa esteja declarando isso convencida disso. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse assim: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. E não foram ordenados a não ser que adorem a Allah sendo sinceros a Ele na adoração a Ele. O segundo ponto é o conhecimento, ou seja, conhecer qual é o significado dessa palavra que nós estamos declarando. Nós estamos declarando que não existe divindade que merece adoração a não ser Allah. Então, conhecê-la, conhecer essa palavra. E o contrário desse conhecimento é desconhecer.
não saber o que está falando, a falar. Também no Alcorão Sagrado, quando Allah subhanahu wa ta'ala citou essa declaração de fé, ele citou o conhecimento. E isso veio em forma de ordem, no imperativo. Deus disse: Fa'lam annahu la ilaha illallah. Saiba, conheça que não existe divindade além de Allah. Então devemos saber que essa declaração de fé não significa apenas declarar que Deus é divindade. Essa declaração de fé, ela tem duas partes. A primeira parte é uma negação e a segunda parte é uma afirmação, uma confirmação. A negação é você dizer La ilaha. Não existe divindade. Não existe Deus algum. E depois você confirma, além de Deus, além de Allah. Isso significa que se a pessoa confirmar que Deus é divindade ou é a única divindade, e junto com isso ele não negar outras formas de divinizar a pessoas ou a coisas ou a criaturas das criaturas de Deus, ele não negar que ninguém merece adoração, aí essa pessoa ela não completou a sua crença e não é muçulmana. Então ele tem que recusar, negar tudo aquilo que é adorado em vez de Deus e depois confirmar a unicidade de Deus na adoração. Um outro ponto também importante é a convicção, ter convicção nisso. Ter o conhecimento, ter convicção. Terceiro ponto. Estar convicto, estar terminantemente convicto dessa declaração que vamos fazer e que vamos viver em nossas vidas. Para que essa crença realmente seja atada, seja firmada no nosso coração, tem que ter a convicção. Deus disse sobre isso: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Os crentes são tão somente aqueles que creram em Deus e em seu mensageiro. Aí depois essa palavra aqui que indica a convicção. Disse, e em seguida eles não duvidaram. Não pode haver dúvida. Havendo a dúvida, deve ser sanada essa dúvida. Um outro assunto também importantíssimo é se submeter a tudo aquilo para o qual essa palavra guia. A pessoa se entregar a isso. E aí Deus Altíssimo seja também cita sobre isso, que aquele que crê em Deus e faz a boa obra, deve fazer isso, deve crer e deve fazer, entregando-se a Allah subhanahu wa ta'ala, assim ele estará no caminho da crença correta. Entre outros pontos e outras condições também, temos a, a verdade, ou seja, a pessoa falar isso com verdade. Não falar isso tendo algum, alguma proporção de mentira nisso que está a falar. Além de dizermos que deve ser com sinceridade significa que não se fala isso, não se declara isso buscando algum outro interesse, algum outro benefício, a não ser o agrado, a satisfação de Deus Altíssimo seja. Quando dizemos falar com a verdade, é ter aquilo que declaramos de acordo com aquilo que está no coração. Aí Deus Altíssimo seja sobre isso, disse assim: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Isso em Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala disse, e há entre as pessoas quem diz: cremos em Deus e no último dia. Cremos em Deus e cremos no juízo final. E eles não são crentes. Aí depois disse no seguinte versículo, por que não são crentes? Porque eles enganam a Deus e enganam aqueles que realmente creem. Então esses são pontos importantes no que diz respeito à declaração de fé.
E isso diz respeito à adoração. Para ser realmente monoteísta na adoração e crer realmente uma crença válida na unicidade de Deus na adoração dirigida a Ele, devemos levar em consideração esses pontos para que a nossa declaração de fé seja realmente válida, seja correta e seja aceita por Deus Altíssimo seja. Ainda dentro desse assunto da adoração, da unicidade de Deus na adoração, temos a idolatria. Falar um pouco sobre a idolatria e não prolongar muito nesse assunto, apenas 2 ou 3 minutos. Temos dois tipos de idolatria. O que os sábios muçulmanos classificaram de idolatria maior e temos a idolatria menor. A idolatria maior é a Shirk al-Akbar, é aquilo que se dirige a deuses ou a estátuas ou a alguma pessoa de adoração, invocando essa pessoa, suplicando a ela, naquilo que deve ser suplicado somente a Deus, ou seja, da salvação, do perdão, né? E também, por exemplo, prostrar para essa estátua, ou para esse profeta, ou para esse anjo, ou para essa criatura. Então, prostrar para alguém ou para algo. Também, dentre os tipos de idolatria maior, está crer que esse Deus, essa divindade que foi inventada pelo ser humano, uma pessoa chegar e crer que realmente essa divindade, esse Deus, com letra minúscula, né? Ele tem a capacidade tem o poder de te ouvir, ou tem o poder de te beneficiar, de te prejudicar. Então, esses são tipos de idolatria. Então, a idolatria que faz da pessoa uma pessoa que não é monoteísta, que torna a pessoa realmente idólatra e fora do círculo do monoteísmo é a idolatria maior. Agora temos a idolatria menor, que são erros que são considerados grandes erros e pecados capitais, ou vamos dizer, grandes pecados, porém são considerados dos grandes pecados, porém não fazem a pessoa que comete isso uma pessoa que não é mais monoteísta. É um deslize que deve ser reparado e a pessoa deve aprender e deve reparar essa sua crença. Por exemplo, pode haver uma pessoa que faz uso de algum amuleto e acaba por ter a crença de que esse amuleto lhe traz sorte, ou esse amuleto o protege, ou ele não fazer tal coisa vai o proteger de tal coisa. Sim? Isso, por exemplo, é considerado uma parte da idolatria, mas a pessoa fazendo isso, ela não sai do círculo do monoteísmo. Entre outros exemplos que a gente pode escrever posteriormente. Por exemplo, há pessoas que acabam por jurar por algo em vez de jurar por Deus. Ah, eu juro pela vida do meu pai, e assim por diante, ou pela vida dos meus filhos. Isto, por exemplo, é considerado, de certa forma, uma idolatria, mas é uma idolatria chamada de idolatria menor. E temos, por exemplo, dentre as formas de idolatria menor, alguém que realmente é monoteísta e adora unicamente a Deus, porém tem um certo deslize em uma situação. Por exemplo, faz algo que deveria ser dirigido a Deus em sua intenção, porém acaba por fazê-lo para se exibir para as pessoas, o que é chamado de riya em árabe, que vamos traduzir assim para ficar mais fácil como o exibicionismo, se exibir. Por exemplo, imagina o cidadão, ele reza a Deus e está fazendo o salé e tal. Aí, quando ele vê que certa pessoa está presente, ele melhora na sua oração. Então, aqui entrou dentro de sua adoração, na hora da oração, algo que
acabou por ferir um pouco essa sua adoração. Sim? Agora, isso não é considerado aquela idolatria maior que é a base da idolatria, que é tomar um Deus, além de Allah subhanahu wa ta'ala, como divindade. Crer que ele é intermediário entre nós e Deus. Crer que Jesus é o próprio Deus. Ou crer que podemos rezar para os santos e esses santos estão no céu e eles atendem às nossas preces porque Deus deu essa autoridade ou concedeu isso a eles. Essas crendices, essas são crenças, crendices que são consideradas exatamente a idolatria e são totalmente contrárias ao monoteísmo. Essas são algumas considerações no fim desse assunto, que a gente resumiu bastante, que é o assunto da unicidade na adoração, que na verdade é a essência do assunto do monoteísmo. Temos repetido isso muito, porque nós lemos todos os dias em nossas orações Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Só a ti adoramos, só de ti imploramos ajuda. Vamos finalizar o assunto da crença em Deus Altíssimo Seja, ainda nesse nosso encontro, falando sobre o quarto ponto dos pontos relacionados à crença em Deus. Citamos que o primeiro ponto é a crença em sua existência, o segundo ponto é a crença na unicidade de Deus como único Senhor, a crença em Deus como único Senhor. O terceiro ponto, falamos sobre a unicidade de Deus na adoração, dirigir a adoração somente a Deus. E o quarto ponto é unificar a Deus em seus nomes e atributos. A unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala em seus nomes e qualidades. E o que significa isso? Esse é o primeiro ponto desse última parte da crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o resumo é unificar a Deus em seus nomes e suas qualidades. Para bem entender isso, isso significa que devemos crer que Deus é único em suas sublimes qualidades e nobres nomes. Ninguém é comparável a Ele. Ninguém, nem nada pode ser comparado a Allah subhanahu wa ta'ala. A diretriz geral desse assunto é o dizer de Deus Altíssimo Seja. Ele disse assim: Leisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Ninguém, nada é semelhante a ele. E ele é aquele que tudo ouve e ele é aquele que tudo vê. Então, nada é semelhante a ele. Então, significa que devemos confirmar tudo aquilo que Deus confirmou para si mesmo, seja no Alcorão Sagrado, ou seja na palavra do mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, de nomes e atributos. Tudo aquilo que Deus citou de seus nomes ou de suas qualidades, o muçulmano deve confirmar isso, unificando-o nesse assunto. Então, crer de maneira compatível à alteza e à magnificência e à grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Alguns versículos sobre esse assunto para entender bem esse significado que citamos. Allah subhanahu wa ta'ala disse assim, por exemplo, e de Allah são os mais belos nomes. Então, a tradução aproximada para o português desse versículo, Surat Al-A'raf 180, e de Allah são os mais belos nomes. Então, invocai-o com eles, ou seja, façam súplicas a Deus com esses nomes dele. E deixai os que profanam os seus nomes, os nomes de Deus. Serão recompensados pelo que fazem. Deus Altíssimo Seja também disse: Allah, não existe Deus senão Ele, e dele são os mais belos nomes. Então, confirmar, crendo, acreditar nos nomes de Deus, confirmando aquilo que Deus revelou
de seus sublimes nomes, sem assemelhar a Deus nada nem ninguém nesses nomes. Isso significa que a gente não pode, por exemplo, chegar a imaginar e detalhar sobre um nome ou uma qualidade de Deus. Por exemplo, nós dizemos que Deus tudo vê. Então, a pessoa não deve procurar imaginar como é a visão de Deus. Também devemos crer, se Deus disse que tudo vê, devemos crer que Ele tudo vê, sem alterar. Assim, às vezes, há pessoas que querem alterar porque não conseguem imaginar que Deus pode ver, né? Por quê? Porque na sua imaginação Deus vê como o ser humano vê. Não pode fazer essa assemelhação e não devemos também, para fugir dessa assemelhação, dessa comparação, melhor dizendo, não podemos alterar. A pessoa, por exemplo, ou vai alterar ou vai negar. Para quê? Para não comparar Deus às suas criaturas. Não. Nós confirmamos o nome e a qualidade atribuída a Deus Altíssimo, seja por Ele mesmo, na sua revelação, no Alcorão Sagrado, ou pelo profeta, que a paz de Deus seja com ele. Você confirma, não anula e não compara. Confirma, não anula e não compara. E também para não comparar e para não precisar anular e nem alterar, você não detalha isso além daquilo que Deus detalhou para você. Porque Deus Altíssimo seja, nos criou com uma capacidade limitada. Às vezes a gente não pode comparar entre uma qualidade de um ser humano com a qualidade de outro ser humano. Imagine então a qualidade que é daquele que é absolutamente perfeito, que é Deus Altíssimo seja. Como podemos comparar entre as suas qualidades e as qualidades do ser humano? Então isso significa ser monoteísta nos, nos nomes e nos atributos de Deus Altíssimo seja. Vamos citar algumas regras para isso, regras que foram extraídas do Alcorão ou da palavra do profeta alaihi salatu wassalam. Como o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, enaltecia a Deus e acreditava nos nomes de Deus, citava esses nomes e essas qualidades e as confirmava, confirmava os nomes e as confirmava também as qualidades. Uma regra e diretriz básica para a gente crer convictamente nos nomes de Deus e também nas qualidades citadas por Deus Altíssimo, seja atribuídas a Ele mesmo, a primeira regra é que os nomes de Deus e as qualidades de Deus são tawqifiyya. É um termo árabe. Como é que a gente vai traduzir? Eu tentei traduzir aqui e depois de muito esforço, cheguei a uma frase: os nomes e atributos de Deus, eles são fixos e dependentes de textos da revelação. Ou seja, não pode chegar alguém e inventar um nome para Deus. Ou chegar alguém e falar sobre uma qualidade de Deus que Deus não qualificou a si mesmo com ela através da revelação. Isso significa que devemos nos ater ao texto fixo no Alcorão Sagrado ou na Sunna do Profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Então, não há espaço para a pessoa, para o ser humano, se esforçar e nomear Deus com algum nome que ele não nomeou a si mesmo. Então, o ser humano não pode nomear a Deus com um nome que Deus não nomeou ele, não nomeou a si mesmo com esse nome. E não pode qualificar a Deus com uma qualidade que Deus não qualificou a si mesmo com ela. Sim? Essa é uma regra, uma diretriz. Outra diretriz: todos os nomes de Deus são sublimes, são perfeição. Então, como cremos em Deus, que Ele é único, que deve ser adorado, e que Ele é único em seus
nomes e suas qualidades, crendo que Ele é o único que é absolutamente perfeito em seus nomes e seus atributos e suas qualidades. Isso que significa os nomes de Deus, todos eles são sublimes, como a gente lê nos textos e demos alguns exemplos, né? Como a gente leu agora há pouco, e de Allah são os mais sublimes nomes, então invocai-o com eles. Outra diretriz, e depois de citar isso, a gente vai citar quais são os benefícios dessa crença, né? O que te traz de benefício? Essa crença enche o seu coração de amor a Deus Altíssimo seja. Esse é um benefício. Isso aí não é uma teoria. Isso é para a gente respeitar, venerar, engrandecer a Deus, assim como Ele deve ser venerado e engrandecido. Uma regra importante também, que é a terceira, o assunto das qualidades é mais amplo do que o assunto dos nomes. O que significa isso? Significa que você pode extrair ou derivar uma qualidade de um nome, mas não pode derivar um nome de uma qualidade. Opa, explica mais. Por exemplo, a gente diz que Deus Altíssimo seja, Ele é o conhecedor. Al-Alim. Allah subhanahu wa ta'ala citou em vários versículos do Alcorão que Allah Azza wa Jal, Al-Alim, Ele é aquele que tudo conhece. Resumindo, o conhecedor. Você extrai, você deriva desse nome sublime de Deus Altíssimo seja, que ele tem conhecimento. Uma das qualidades de Deus, al-ilm, o conhecimento. Ele é al-alim, ele é o conhecedor, nome. Então ele tem conhecimento, ele tem ilm, ele tem essa qualidade. Então, a qualidade deriva de seu nome. Agora, não podemos derivar de uma qualidade um nome. Você montar um nome e nomeá-lo, e nomear a Deus com esse nome porque você ouviu uma qualidade das qualidades de Deus. Um exemplo. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala, ele é textualmente no Alcorão Sagrado qualificado que ele vem. Ou seja, Deus Altíssimo seja, por exemplo, no versículo disse assim: ou eles, ou seja, esses que não creem, eles esperam que Deus venha junto com os anjos, ou seja, eles para crer, eles esperam que vejam Deus vindo do céu junto com os anjos. Então Deus vem. Então eu não posso dizer que um dos nomes de Deus é aquele que vem, né? Ou vindo. Deus é vindo. Não posso nomeá-lo com isso, porque textualmente Deus Altíssimo seja não se autodenominou assim. Ou, por exemplo, das qualidades de Deus que ele leva, certo? Então, eu não posso dizer que Deus é o levador, sim? Então, facilitando mais ainda, os nomes de Deus precisam ser citados textualmente para que eu nomeie a Deus com esse nome. E eu não posso derivar de uma qualidade de Deus um nome. Agora, as qualidades de Deus, elas são textualizadas, são citadas por Deus. Deus Altíssimo seja, cita sobre si mesmo, subhanahu wa ta'ala, elevado seja ele, e exaltado seja ele. Ele cita sobre si mesmo, sobre essa qualidade, e também se extrai uma qualidade, se deriva uma qualidade de um nome que Deus citou de seus nomes. Uma regra e diretriz importante, e essa é a última que citamos, nós citamos sempre o resumo e aquilo que realmente nos beneficia, e depois podemos adicionar mais daquilo que tem nesses diversos assuntos. Sobre os nomes de Deus Altíssimo seja, creio que essa é a quarta regra ou quarta diretriz.
os nomes de Deus são incontáveis. Os nomes de Deus não podem ser contados. É infinito, né? Existe um hadith do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, onde ele diz assim: Allah subhanahu wa ta'ala tem 99 nomes, 100 menos um. Aquele que abranger esses nomes, aquele que dominar esses nomes, entrará no paraíso. Então, aqui, ele denominou 99, ele contou 99. Porém, não significa que são apenas esses 99. Significa que Deus Altíssimo seja declarou para nós 99 nomes de seus infinitos nomes. Bem entendido? Por que dizemos isso? Porque temos em outros textos também frases que nos revelam que Deus Altíssimo seja, tem nomes os quais ele revelou através de seus mensageiros. Nomes que ele guardou para si mesmo no conhecimento dele do invisível, ou seja, no conhecimento dele que ele jamais revelou ou revela para alguém. E aí temos então um outro texto, né? O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, então para citar isso, para citar o exemplo disso e a prova disso, de que os nomes de Deus são incontáveis, infinitos. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse assim: todo servo, ou seja, toda pessoa, todo ser humano, que ao ser afligido por angústia e tristeza, disser, aí ele citou a prece, né? Aquele que estiver triste, que estiver aflito, que se dirija a Deus com esse duá, com essa prece. Aí ele diz, toda pessoa que se dirigir a Deus com essa prece, Deus irá fazer com que a sua tristeza, a sua angústia desapareça. Irá substituir a sua angústia, tristeza e preocupação. Qual que é esse duá? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse, em árabe, disse: Allahumma inni abduka ibn abdik ibn amatik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka بكل اسم هو لك سميته في كتابك أو استأثرت به في أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم. Então aqui a frase que queremos, que é o exemplo do nosso assunto, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, citou essa prece e se dirigiu a Deus com essa súplica, essa prece, e disse assim: peço-te por todos os nomes que pertencem a ti. Vê, os nomes de Deus. Ó Deus, peço-te por todos os nomes que pertencem a ti. Seja um nome que nomeaste a si mesmo, com ele, ou revelaste em seu livro. Então, Deus se autodenominou com um nome. Aí, pode ser que Deus o revelou no seu livro, no Alcorão. Aí, depois disse, ou ensinaste para alguém de tua criação, ou o preservaste em teu conhecimento do invisível. Ou o preservaste em teu conhecimento invisível. Então, é um nome dos seus sublimes nomes, ó Deus, que o Senhor guardou para si e não o revelou para ninguém. Então, existe o nome que Deus revelou no Alcorão. Existe o nome que Deus ensinou para alguém de suas criaturas, um mensageiro ou um anjo. E existe o nome que Deus guardou em seu conhecimento, que não é revelado para ninguém, seja um anjo no céu, seja um mensageiro enviado na terra, seja Jesus, Muhammad, Moisés, ninguém. Então, isso nos faz crer que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, citou que os nomes de Deus são infinitos, porque ele disse: "Aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghayb 'indak", ou seja, ele disse: ou o preservaste em teu conhecimento do invisível. Sim? Então, os nomes de Deus, eles
são muitos, esses 99 nomes de Deus, eles são infinitos. Porém, esses 99 nomes de Deus, eles são citados nomeadamente e a pessoa pode estudar, ler, decorar esses nomes para ser daqueles que conhecem mais a Deus e adoram a Deus Altíssimo seja, citando-o como o perdoador, como o conhecedor, como o misericordioso. Então, o primeiro desses nomes é Allah. E existem, por exemplo, aulas que são ministradas os nomes de Deus. Em uma só aula é dedicada a um só nome, para que isso seja detalhado. Então, ele é Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ar-Rauf. Então, você conhece a Deus como sendo o principal nome dele, Allah. Ar-Rahman, aquele que tem a misericórdia que abrange a todas as suas criaturas. Outro nome de Deus relacionado à misericórdia, Ar-Rahim, aquele que é um misericordioso. Tem a misericórdia que é dirigida aos crentes. Ele é também Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, o perdoador. Al-Ghaffar, aquele que é perdoador em demasia. Por exemplo, Al-Ghani, o opulento, o rico. Al-Qadir, Al-Qadir, também dizem respeito ao poder. Então, nomes de Deus. Al-Ghafur é um nome. Al-Maghfira é uma qualidade. Al-Alim, o conhecedor, é um nome. A qualidade, o conhecimento. E assim por diante, nós podemos escrever alguns desses nomes e tentar também escrever os 99 nomes. Dentre as qualidades de Deus, e que devemos confirmá-las, por exemplo, já citamos o conhecimento, é, Deus Altíssimo seja, tem a palavra, Deus ele falou e ele fala. Ou seja, quando a gente diz, olha, disse Deus no Alcorão. Então, o Alcorão é a fala de Deus, é a palavra de Deus. Então, Deus tem a qualidade, o atributo de Al-Kalam, a fala. Sim? Deus tem a qualidade da audição, da visão. Porém, aí a gente confirma sem assemelhar, conforme o nosso pensamento limitado de ser humano, e sem anular e sem assemelhar a ninguém, sem assemelhar essa qualidade à qualidade de nada e nem de ninguém de suas criaturas. As qualidades do Criador são absolutas, sublimes, elevadas, livres de todo defeito. E aí, para entender mais ainda, e finalizamos com isso, não se diz como. Em árabe, a gente diz bila takyif. Não se diz como é essa tal qualidade de Deus. Como Deus falou. Como Deus ouve. Sim? Então, confirmamos o nome e o atributo ou a qualidade de Deus sem assemelhar, sem anular, sem procurar como. E isso foi confirmado pelos primeiros muçulmanos que leram o Alcorão, interpretaram o Alcorão, aqueles que são dos companheiros do profeta, que a paz de Deus seja com ele, e ouviram do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, os versículos do Alcorão e a explicação do mensageiro, que a paz de Deus esteja com ele, e aqueles que são das primeiras gerações que encontraram os companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, eles tiveram essa crença convicta em Deus Altíssimo seja como único em seus nomes e atributos e nomes e qualidades, ou nomes e qualidades. Finalizando, então, citar os benefícios disso. Isso é muito importante para que o assunto não seja assunto apenas de teoria, né? Qual é o benefício de a gente citar o dentre as partes do monoteísmo, como unificar a Deus e como devemos, e a obrigação de unificar a Deus em seus nomes e suas qualidades? Qual o benefício disso?
O primeiro benefício é conhecer a Deus Altíssimo seja. Então, você conhece aquele em quem você crê. E você conhece aquele a quem você unicamente adora. Então, você o adora com clarividência, com conhecimento. Então, conhecer a Deus Altíssimo seja. Conhecendo a Deus Altíssimo seja, você sabe a quem você está a adorar e você também adora a Ele com conhecimento. Outro assunto também importante, outro benefício, outro benefício que a gente colhe em crer em Deus Altíssimo seja como único em seus atributos e seus nomes, é aumentar a nossa fé. Por que aumenta a fé? Porque você introduz em seu coração esses nomes sublimes de Deus. Você sabe que Deus é aquele que é misericordioso. Aumenta a tua fé. Você sabe que Deus é aquele que é o perdoador. Você sabe que Deus é o afetuoso. Por exemplo, dentre os nomes de Deus, Ar-Rauf, traduzimos aproximadamente como afetuoso. Então, ele ama. Então, isso te aproxima de Deus, aumenta a tua fé. E até mesmo os nomes que dizem respeito à grandeza de Deus Altíssimo seja, como o poderoso, aquele que tudo pode, isso também faz aumentar a tua fé. Faz você amar a Deus Altíssimo seja e engrandecê-lo. E isso resulta na obediência total a Deus e no distanciamento de tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, crer, ou ouvir, ou ler, e Deus Altíssimo seja citou isso. Quem leu o Alcorão, quem ouve o Alcorão, com certeza vai ler os nomes de Deus e ouvir os nomes de Deus. E entendendo esses nomes, você vai, então, amar mais a Deus e engrandecê-lo. E como resultado, isso vai te levar à obediência a Ele e vai te levar também ao abandono da desobediência a Ele, porque você o conhece como aquele que te criou, Ele é o Criador, nome de Deus. Ele é aquele que te concedeu tudo, é o nome de Deus. Ar-Razzaq, Ar-Raziq. Ele é aquele que tem a misericórdia para conosco. É um nome de Deus, misericordioso. Também, entre os benefícios disso, Quwwatul Yaqin, a força da convicção que esses nomes de Deus irão trazer para ti. Você vai ter a convicção de que Deus é o único que criou e é o único que administra e promove e planeja e realiza tudo nesse mundo. Tudo o que acontece no mundo acontece com a criação e o conhecimento e a obra de Deus Altíssimo seja. Então você tem a força da convicção. Também, para citar mais sobre a influência disso e o benefício disso na sua crença, no aumento da sua crença e também no aumento da sua servidão a Deus, você chega à verdadeira servidão a Deus através da purificação da sua alma. Exemplos disso. Quando você conhece os nomes da misericórdia, os nomes da qualidade da misericórdia, o misericordioso, o clemente. Então, isso enche o seu coração de amor a Deus Altíssimo seja. Quando você ouve e conhece os nomes de Deus que são relacionados à grandeza, à alteza de Allah subhanahu wa ta'ala, o poder de Deus Altíssimo seja, isso vai encher o seu coração de respeito a Ele, subhanahu wa ta'ala. Vai encher o seu coração de temor a Ele, subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, quando você ouve, você conhece os nomes que dizem respeito a o conhecimento absoluto de Deus e que Ele vê e ouve tudo e todos. Aí você vai ter o sentimento no seu coração, vai encher o seu coração de autopoliciamento, ou seja, você não precisa de ninguém que te fiscalize, ou você não faz porque
alguém te viu, ou deixa de fazer porque alguém te recomendou ou te viu. Você faz porque você sabe que Deus te vê. Porque dos nomes de Deus é tudo aquele que tudo vê, ou que conhece, ou que ouve, e assim por diante. E assim por diante, todos esses nomes de Deus trazem a influência positiva para a crença que vai encher o teu coração e também a influência positiva para a sua servidão verdadeira a Deus Altíssimo Seja. Esse foi o último assunto, em resumo, sobre os assuntos relacionados à crença em Deus. Finalizando, então, cremos em Allah subhanahu wa ta'ala, que é único em sua criação, em seu senhorio, único que merece a adoração das criaturas que ele criou e o único que tem os mais sublimes nomes e atributos. Ele é único em seus nomes e suas qualidades e cremos na sua existência. Então, em ordem, esses são 4 pontos importantes no que diz respeito à crença convicta em Deus Altíssimo Seja, a crença em sua existência, a crença nele como único Senhor, a crença nele como único que merece adoração, a crença nele como único em seus nomes e seus atributos ou suas qualidades. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك